coisa boa o tempo todo. O diabo não presta. E bora lá para mais um dia, mais um Santo Eterno Deus, louvado Pai amoroso, Deus de amor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Mais um dia de devocional que estamos começando aqui, Senhor. Que Tua graça e Teu amor possa estar abundando em nossos corações, nos transformando, Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor. Podendo acordar, e podendo viver, podendo ter vida lá. Senhor, obrigado por a vida dos nossos pais, nossos irmãos, amigos, daquelas pessoas, parentes daquelas pessoas que por algum motivo não gostam da gente, Senhor. Que possa estar cuidando de cada um deles, corações. Obrigado por tudo que tem feito, Senhor. Nos ajuda a melhorar como servos, como amigos, e que a luz da Tua palavra venha iluminar nossos caminhos. E que Tua palavra possa abundar e transbordar nos corações. Que o mundo inteiro veja as maravilhas e sinais através de nós, Senhor, pela Tua graça que transborda em nós. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Simbora. Hoje, Gálatas, eu não sei, música. Senhor, bota isso aqui, faça isso aqui. Bora de Kleber Lucas. Deixa eu ver se. Exibir duas colunas. Caramba, essa paleta sempre some. Sempre aparece. Tá desafinado demais, peraí. Peraí que tá desafinado demais, velho. Um pouco essa. Eita. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela do amanhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no
Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Te sei que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Deus é massa demais, gente. Que tudo governa. Que tudo governa. Eu tenho uma música que fala assim. Como é? Esqueci. Eu ainda vou postar ela. Mas bora. Senhor Deus, Pai, nós estamos Deus, obrigado pela essa palavra que vamos começar a ler agora, Senhor. Ela nos dá vida, ela nos leva para mais perto de Ti, nos faz sabermos e reconhecermos quem és Tu, Senhor, no meio desse mundo, Senhor. E que aprendamos a ter fé e viver por meio dela para a remissão dos nossos pecados e acreditar no Teu Filho Jesus Cristo plenamente, Senhor. Vem estando presente em nossas vidas e nos ajudar a discernir a Tua palavra. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ontem iniciamos Galatas, certo? Que é depois de Coríntios. Saudação de Paulo. Paulo recebeu o evangelho e pregou. Paulo vai a Jerusalém, Cilícia, prega o apostolado de gentios aos judeus. No final ali, ó. Porque no final de Gálatas diz aqui, ó. Porque por meio da lei eu morri aqui, ó. Porque por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulou a graça de Deus. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela fé, Cristo morreu inutilmente. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo apela à experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo seu próprio corpo? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. A experiência de Abraão. A experiência de Abraão. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é os que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pelos gentios, anunciou primeiro as boas novas de Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé, já que são pela prática da lei, estando debaixo da maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Que não persiste em praticar todas as coisas da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei,
pois o justo viverá pela fé. A lei não basta. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhes algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz eu e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Este é Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anulou a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se à promessa de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada a lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. A tutela da lei para conduzir a Cristo. Antes que viesse esta fé, antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nelas encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Mas há um judeu, não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus um. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A nossa filiação em Cristo. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O valor transitório
dos ritos judaicos. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão todos aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. A perplexidade de Paulo. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhe tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus irmãos, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre. É essa a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquele que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Como Isaac, naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Somos filhos da promessa. Somos filhos da promessa. Somos filhos de Deus. Filhos da promessa de Deus em Cristo Jesus. Irmão, isso é muito massa, velho. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos por intermédio dele. Deus é massa demais. Deus é muito bom, velho. Deus é muito bom. A gente não está só. O amor de Deus que um dia nos alcançou e nos deu vida
para que vivamos sempre consciente Deus é bom demais, velho. Deus é bom demais, velho. Sim, Deus, pela vocês, Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento de devoção de leitura, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua lei que nos faz entender e encontrar direcionamento para nos tornar melhor. Mas, muito além disso, Senhor, porque se vivêssemos apenas por essa lei, acabaremos escravos do nosso próprio corpo, nossa própria carne, e viveríamos distante de Ti, Senhor. Obrigado pela fé que Tu nos derrama dentro de nós, Senhor. A fé para crermos em Cristo Jesus, Senhor. Cristo que nos salvou, que nos livrou do pecado, que nos redimiu. O Cristo que nos torna irmãos dele e Teus filhos, Senhor. Filhos da escrava livre. Não para sermos escravos, mas vivermos plenamente aquilo que Tu tem para nós, Senhor. Senhor, que desejamos e ansiamos ter mais intimidade contigo, Senhor. E que Tu possa estar presente e mostrar, Senhor, que em todos os nossos passos, nosso caminho, nossa vida, que não estamos sós. Deus maravilhoso, Senhor. Apesar de mim, pecador, Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado por tudo, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. E perdão, Senhor, porque eu erro constante e diariamente, Senhor. Sou falho e pecador, mas a Tua graça um dia me alcançou e me salvou, me levou para mais perto de Ti. Estando presente todo o nosso dia, que o Teu Espírito não se afaste de nós, que vivamos da melhor forma possível e que o mundo veja o quão maravilhoso és através de nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito, obrigado por tudo que vai fazer. Deus e Pai amoroso, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Deus é bom demais, velho. Obrigado por mais um dia. A você que essa mensagem depois, essa leitura, saiba que você não está só,
certo? Saiba que o Deus único, se fez carne e morreu por nós pecadores, para nos dar vida e nos levar para mais perto dele e para um nível maior de intimidade com ele. É por Cristo, pela fé em Cristo. E quando declaramos isso, que Ele é nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos pela fé em Cristo Jesus. Declare em seu coração e clame a Deus, que você terá um momento de intimidade, de paz que jamais tive. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Amém.